Bom dia, Tana. Bom dia aos amigos aqui do Instagram. Estou aguardando a Cláudia aí para a gente começar as nossas reflexões. Bom dia, Bom dia, Cláudia. tudo bem? Tudo mais ou menos, né, enfrentando os problemas técnicos aqui. O computador não funciona, a Eita, conexão faz não é parte. boa. Faz parte, né, da vida Faz parte. moderna, né? Mas vamos por aqui para a gente não perder a nossa sequência, né? Sim, com certeza. Posso começar então, Walter? Pode. Tá, legal. Hoje o que eu estou querendo que você fale é sobre responsabilidade, né? E, na verdade, eu queria falar sobre responsabilidade e saúde. A gente viu aí que a fala do presidente ontem na ONU, né, criou uma revolução aí, pela conta da irresponsabilidade que ele pôs na fala, né? E a gente vê o reflexo disso na saúde nos dias de hoje. E eu queria saber como que a responsabilidade reflete na nossa saúde. Sim, sim, você vê, é tema de atual e de extrema importância, né? Como tudo que a gente vem conversando, parece que hoje em dia não se pode andar de qualquer jeito, né? E esse tema da responsabilidade é uma coisa importante, porque a pessoa considerada responsável, né? Ou seja, aquela que pode exercer todos os direitos plenos, né, de um cidadão, é porque ela segue as obrigações inerentes à responsabilidade. Ou seja, ela responde pelas próprias ações, ou dela, ou dos outros que estão sob a sua orientação, o seu cuidado. Então, a responsabilidade é uma propriedade do adulto, né? Então, quando não tem um adulto por trás, a pessoa não consegue se responsabilizar pelos próprios atos, né? E acaba depois não conseguindo aguentar as consequências dos seus próprios atos, né? No caso do que você comentou aí do presidente, eu acho que é mais grave, eu acho que é mentiroso mesmo. Eu acho que é bem mais grave porque ele acha que repetindo uma mentira sem parar, ela vai se tornar uma verdade, que é uma prática que foi muito usada aqui no Brasil na época da ditadura, que era silenciar a imprensa, né? Silenciar as vozes opositoras, silenciar. Agora eles querem silenciar o satélite do INPE, eles querem silenciar a, as comunidades, né? Então, aí já é um outro problema que eu acho que é uma coisa mais patológica ainda, mais doentia, que é a mentira compulsória, né? Porque todo mundo, Uhum. quando criança, passou numa fase de entrada, né, para a meninice, aonde mentiu. Porque a mentira testa, no contexto afetivo familiar, os limites, né? E é o primeiro ponto aonde a gente observa se a pessoa vai ser responsável ou não. Porque tem o ditado que diz que a mentira tem a perna curta, né? E o que significa isso, né? Que logo aparecem as consequências da mentira, né? E daí a pessoa não consegue sustentar, não consegue se sustentar naquela situação. Então, a gente logo responsabiliza a pessoa e a criança tem que admitir os seus atos, né? E mudar a sua atitude. Então, a criança testa com os familiares
a mentira, mentirinhas, né? Ou às vezes mentironas, né? Então todo mundo aqui que é pai, mãe, sabe bem disso, porque está vivendo isso do lado de lá agora, né? Mas quando a gente era criança, a gente lembra pouco, o menino, né? E a gente fantasiava e mentia muito. Isso é uma fase do desenvolvimento humano. Então a gente aprende a separar o que é verdadeiro do que é falso, através do contexto educacional, afetivo, familiar. Porque depois é muito grave se eu vou na sociedade e minto, né? Se eu mentir lá para minha professora na escola, por exemplo, né? Vai ter consequências muito mais graves e eu posso até ser reprovado de ano, né? Depois eu adulto, se eu mentir para a polícia, por exemplo, posso ir preso. Se eu mentir para minha companheira, eu posso perder o relacionamento. Então é muito sério, né? Isso vai ter implicações sérias, mas a gente só pode falar de responsabilidade para o adulto pleno, né, que exerce suas funções com obrigação de responder pelas ações. Ou seja, todas as ações cometidas ele vai ter que responder. Esse é o indivíduo responsável. Por ele e por aqueles que estão ao seu cuidado. Por exemplo, os pais sabem muito bem que se acontece alguma coisa com os filhos menores, eles que são chamados. E o presidente Bolsonaro, ele esquece que ele é o presidente, que ele é o responsável. Por isso que ele é o responsável pelas queimadas. Porque ele não faz nada e ele é o adulto responsável que cuida disso. Ele deveria cuidar. Então, o que acontece? Ele vai ser cobrado pelas suas ações. Isso é natural, né? Então, ele age como um adolescente mentiroso. Na adolescência, diferente da meninice, a gente já não suporta mentira, né? Então, se o adolescente mente, a gente já chama ele a responsabilidade. Porque a gente está preparando ele para sair do ambiente afetivo familiar e ir para um ambiente social afetivo. Então ele começa a buscar fora da família. Começa a se preparar para ser um adulto pleno, né? E chegar na vida adulta, né, depois de ter o sonho da criança, a brincadeira do menino, o romance do adolescente, né, é ir para uma realidade da vida. Então a responsabilidade está ligada a gente viver na realidade. Então a pessoa que se põe irresponsável e que não consegue sustentar as próprias ações, né, é muito perigoso quando adulto, porque ela pode cometer atos que a gente vai ter que afastá-la, inclusive, da sociedade. E muitas pessoas cometem infrações e a gente tem que afastá-las da sociedade, né? Aqui tem alguém comentando, ó, mas no caso dele é muito pior, porque as consequências dos atos afetam o planeta inteiro. Então, ele não está sabendo medir, ele não tem a grandeza do local onde ele ocupa. Então, ele está cometendo um crime muito grande, né? Está sendo um exemplo muito negativo para eu dar hoje, né? Mas é porque a gente está socialmente hoje recheado de exemplos negativos de pessoas irresponsáveis, né? No nosso cotidiano, a gente vê isso o tempo todo, né? Não sei se andamos por aí, se tá satisfatório. Não, tá dentro. Até o que estava me vindo muito assim, né? Como as coisas vão se ligando. Essa questão da responsabilidade tem muito a ver com a maturidade, né? E também, a gente falou ontem da solidariedade, tem muito a ver com isso também, né? Sim, exatamente, porque se eu não me responsabilizo, não me obrigo em relação ao outro, matei a solidariedade. A solidariedade é estar junto. Então, a postura que a gente espera, né, de alguém que está num cargo de responsabilidade é que ele realmente se responsabilize e esteja junto na medida em que for acontecendo os problemas, né? Ele possa atuar, as suas ações possam ir de encontro à solução, né? Possam ir de encontro a um bem coletivo, a um bem comum, porque ele ocupa uma posição
de bem comum. Ele é uma entidade. Ele não é simplesmente um homem comum. É um homem investido de uma função. Então, a mesma coisa que a gente sente no cada um na sua profissão, né? Que a gente tem as nossas responsabilidades. E alguns arcam com grandes responsabilidades porque escolhem e sustentam coisas muito difíceis. Mas todos nós, mesmo aqueles que estão fazendo coisas simples, são elos simples da cadeia de ligações entre as pessoas, todos são importantes, porque vai de cada um cumprir as suas pequenas responsabilidades, a gente tem uma harmonia. Então, numa escala da saúde, primeiro é um diagnóstico, né? Que é assim, quando a pessoa não sustenta suas ações e ela é um adulto, cuidado com ela. Talvez nós vamos ter que chamar a polícia. Então, esse é o primeiro caso, né? Então, eu lembro de um juiz, um homem de 56 anos, que assassinou a namorada, uns anos atrás, um caso que ficou muito famoso, né? Porque foi o primeiro que não foi impune, ele foi preso, e diante dos pares dele, do outro juiz, ele quis alegar que ele foi tomado por uma grande paixão e matou ela no momento de inconsciência. E daí o colega virou para ele e falou: o senhor é mais perigoso do que eu pensava, porque o senhor tem 56 anos de idade e ainda age como um adolescente tomado de paixões. Então nós vamos ter que prender mesmo. Então, muito interessante que como é diferente uma responsabilidade que eu possa ter com 15 anos, uma responsabilidade que eu possa ter com 20 anos, uma responsabilidade que eu possa ter com 30 anos, né? Então, existe uma idade limite para a gente poder ser presidente. Porque sabe-se socialmente que a partir de uma certa idade nós podemos assumir ou não mais ou menos responsabilidade. Então não é aleatório que hoje a sociedade encara ou a pessoa que recebe os plenos direitos civis acima de 18 anos de idade. Eu acho que é pouco, porque a gente vai estar mais amadurecido estruturalmente, né, ao fechar o terceiro setênio, que seria 21 anos. Mas alguns direitos eu já tenho que ter com 18, porque com 18 anos eu já estou socialmente me expandindo. Então, eu já sou responsabilizado penalmente com 18 anos. E algumas pessoas querem diminuir, porque veem que as pessoas têm, a cada idade, um tipo de responsabilidade. Como a sociedade não consegue encarar o delito, porque ela não está educando e ela não está sabendo conduzir, a gente quer diminuir a idade penal, né? Tem discussões imensas aqui no Brasil, vão diminuir para 16 anos, tem gente que quer menos. Porque se você for ver, você pode cometer crime a partir do momento que você tem uma oportunidade. Então, dependendo, antes até dessa idade de 16 anos, a pessoa já pode cometer crimes. Existem já pessoas que cometem delitos, né? Porque daí, inclusive, se confunde com essas idades do desenvolvimento, onde a pessoa tem uma ideia mágica do mundo, não tem uma ideia real do mundo, né? E pode cometer erros, né? Mas daí você veja que a gente está responsabilizando crianças, né? E sendo que essas crianças, a gente sabe que biologicamente não são responsáveis porque elas não completaram seu desenvolvimento até a idade adulta. Então a gente teria que responsabilizar e prender os pais, ou os responsáveis. Na ausência dos pais, aqueles que são responsáveis. Se não tiver, o Estado é responsável. Né? Então é muito grave isso que a gente está conversando, isso no nível de diagnóstico primeiro, né? Se a pessoa é ou não responsável. Né? Porque isso tem implicações. A pessoa pode ser borderline e ela vai passar a vida inteira, mesmo indo para idades avançadas, né? Com
uma questão em relação à autonomia e à responsabilidade. Ou ela pode ter algum problema neurológico também grave, ou algum problema de formação grave, ser um psicopata, né? Então a gente tem que saber identificar isso, e essas barreiras existem, né? A gente tem que vencer graus, né? E galgar barreiras, justamente porque é muito importante os efeitos disso depois na vida adulta, né? Então a gente escuta muitas vezes hoje, né? Atitudes abusivas, né? Dos adultos em relação às crianças. Não, as crianças estão em responsabilidade daquele adulto. E a mesma coisa o ser humano em relação ao planeta. Estamos sendo abusivos em relação ao planeta. Não, e a gente deveria cuidar do planeta. Nossas ações deveriam ser próprias ao planeta e aos outros habitantes do planeta. Que nós não somos os únicos habitantes do planeta vivos, né? E em termos de saúde, a gente já está dizendo tudo. Uma é a saúde psíquica e a saúde social, né? Mas também existe será que a pessoa é responsável pela sua saúde? Por exemplo, ela usa máscara quando ela está num lugar público, que é uma determinação que funciona para proteção, ou ela magicamente acha que não tem nada e não tem problema. Então ela é uma irresponsável. Então tem implicações muito grandes para a saúde, a responsabilidade, né? Por exemplo, ela toma as medidas higiênicas, lava a mão, toma um banho por dia, consegue trocar de roupa, isso tudo é responsabilidade pela saúde. Existe a saúde alimentar, que também é responsabilidade do Estado, que é todo mundo ter acesso aos alimentos. Mesma coisa a higiene, né? Então, na época que tiveram as epidemias lá atrás, né, no século passado, houveram os médicos higienistas, como era, por exemplo, Carlos Chagas e outros, né? O que eles pediam era muito simples: água encanada e esgoto. E depois, para o controle de massas, começou a se falar na vacinação. Porque tecnologicamente a gente foi avançando uma condição onde tinham as vacinas à mão, né? Então existem ações, e o responsável maior, né, é esse senhor que a gente vem falando aqui, que é o que se diz presidente da República, né? Então, as consequências vão ser diretamente sobre a nossa saúde individual. Porque se ele dá um mau exemplo, ele é um irresponsável, né? E por isso, com certeza, ele vai pagar. Só que pode ser que ele pague daqui 10 anos, ou só no final do mandato dele, daqui uns 2, 3 anos, né? É muito tempo, até lá, né? Estão pesando sobre as costas dele muitas mortes. Ele não se sente vinculado a nenhum brasileiro, ele acha que ele não tem culpa de nada. Ele acha que ele não tem responsabilidade sobre as queimadas, sobre a mortandade de índios, negros, mulheres, né? Então, demonstrando a total irresponsabilidade e despreparo para estar onde ele está. E junto com ele, né, um bando que ele chamou que pensa do mesmo jeito. A gente tem que responsabilizar todos, né? E devagar isso vai acontecendo, a história vai responsabilizando os verdadeiros criminosos, né? Só que é muito lento, e a gente está vivendo uma situação que a gente necessita, pelo menos a nível de saúde pública, ações muito rápidas, né? Então nós já estamos vendo, por exemplo, né, você perguntou que implicações para a saúde, na Europa começar uma segunda onda, depois que eles tentaram abrir escolas e abrir tudo como se estivesse normal, um ato irresponsável. O que aconteceu agora, uma segunda onda, eles estão fechando novamente. E aqui no nosso país, nós nem saímos da primeira onda
Aliás, nós entramos num platô de morte de quase 1.000 pessoas por dia que não abaixa. E você vê que voltou a atingir 1.000 pessoas novamente. Porque tivemos o feriado de 7 de setembro, aonde foi um descalabro que aconteceu. Né? Das pessoas ocupando barzinho, aglomerando na praia. Né? Então, esses atos irresponsáveis pesam sobre todos. Individualmente, eu ser um indivíduo irresponsável já é temeroso. Né? Então, isso a gente tem que pedir ajuda para um diagnóstico. No adulto, a gente vai precisar de um diagnóstico psicológico. Que a pessoa tem que ver que aquilo que ela fala, em algum momento, tem que coincidir com aquilo que ela faz. Né? Então, estamos vivendo um momento aqui no nosso país de fake news, né? De negacionismo científico, aonde a pessoa fala uma coisa e faz outra. Né? Então, isso demonstra a infantilidade e o grau de adoecimento do brasileiro. Aí, generalizando, lógico que isso é numa média, né? Numa média, nós estamos sendo puxados para baixo. Uhum. E estamos sendo encarados, agora é uma vergonha mundial, né? Porque a queima da Amazônia, a destruição de um bioma como o Pantanal, né? Isso tem repercussões mundiais. O macroclima vai sofrer muito. Isso vai repercutir no mundo inteiro. E as pessoas estão assustadas. Não só os brasileiros estão assustados. Né? Quando a gente começa a respirar a fuligem do Pantanal aqui em São Paulo. Não, tem gente lá do outro lado do planeta, tem gente lá do outro lado do planeta que vai sofrer da irresponsabilidade. Né? Então, nós estamos agora numa condição de conhecimento e tecnologia aonde nós temos que lidar diferente com o planeta e com o nosso país. Nós temos que nos responsabilizar porque agora existe o conhecimento. E métodos arcaicos de lidar com a terra, de lidar com a natureza, de lidar com o ser humano têm que ser abandonados, porque eles não dão mais resposta local, eles dão resposta mundial. Ô, Walter, deixa eu te perguntar uma coisa que acho que foi até uma questão aí. E de que forma a homeopatia pode contribuir com a responsabilidade? Isso, a homeopatia, quando a gente dá um medicamento, ele é individualizado. Então, nós vamos levar em conta sintomas do mental. E principalmente aqueles sintomas alterados, como por exemplo, a mentira. A mentira é sintoma. Então, se eu sou mentiroso, eu posso procurar ajuda, porque eu estou doente. Né? E então, se eu sou tão mentiroso que eu não busco ajuda, normalmente a gente vê que as mães trazem muito preocupadas, né? Porque a pessoa começa a não dar em nada, né? Agora, quando eu já sou um adulto, nós teríamos que ter ações também a nível das instituições, que seriam para recuperar as pessoas, né? Por exemplo, o sistema prisional. Mas assim, no micro, quando eu estou fazendo o meu tratamento de fundo, eu estou sempre colocando um princípio dentro de mim contra qual o meu corpo reage, só que reage direcionado pela saúde. Então, expõe os meus problemas, que é aquilo que a gente chama de agravação homeopática, eu ponho para fora, então a gente pode, diante do problema, modificar. A atitude, ela precisa ser vivida. Então, para mudar uma atitude, eu tenho que vivenciar o sofrimento, vivenciar o problema. Então, o homeopata, ele também é um mantenedor da saúde, não só um curador, se nesse processo de cura, ele também sabe orientar o paciente. E uma das principais orientações é nesse campo educacional. Que é onde redunda, vamos dizer assim, num sistema de normas que a gente chama de moral, né? Que deveria abarcar uma ética de se viver, aquilo que a gente sabe que naturalmente
é verdadeiro, né? E num sistema assim, vamos dizer assim, ajeitado, né, eu cada vez mais consciente do meu processo, eu vou buscando me adequar em relação ao meio, buscando novas relações. Então, a homeopatia, ela promove transformação, promove cura, no sentido de transformação, né? Então, a gente busca e almeja, com o tratamento homeopático, um desenvolvimento da saúde, da imunidade. O indivíduo imune é aquele que está em equilíbrio com si mesmo internamente, com o seu meio interno e com o seu meio externo. Então, a gente teria um estado de saúde social, devido à saúde dos indivíduos, né? E ao nível, por exemplo, como agora da pandemia, nós temos ações através da medicação homeopática do gênio epidêmico, que é um medicamento que, além de proteger, trata. Então, qual o principal sintoma do arsênico album, que é o medicamento que é o gênio epidêmico? É o medo de morrer. E uma ansiedade de consciência, que sabe que cometeu alguma coisa errada. Que isso aí é o que está principal, né, aflorando agora, vamos dizer assim, no decorrer dessa pandemia que não vai embora, né, as crises de ansiedade e medo. E algumas pessoas, inclusive, tão graves que estão buscando suicídio. A desesperança total, muito grave. Tá? Então, o homeopata, ele atua de duas formas. O remédio homeopático e o remédio moral, que é uma orientação. Então, a gente se responsabiliza junto com o paciente, mas com vistas a ele se tornar autônomo e ele ser responsável por si mesmo. Eu acho que seria isso. Perfeito. Boa finalização até. Legal. Esse assunto vai embora, né? Se deixar, teria mais perguntas, mas acho que tá bom aqui. Clareou bastante, achei bacana esse negócio que você falou da mentira. Eu nunca tinha associado isso, mentira e responsabilidade. Muito bom. Sim, sim. E, bom, tem outras associações, outras coisas que a gente pode pensar. Normalmente vai ficar todo mundo aí enguiçado pensando um monte de coisa, né? E é um pouco isso que as reflexões querem, que a gente não receba soluções prontas, mas que a gente possa refletir, realmente expandir o nosso ponto de vista, né? Aí estamos nos aproximando de um processo eleitoral novamente, e aí vale a responsabilidade, né? Muito, né? Individual de cada um, né? Então todo mundo vai ter que fazer uma reflexão em algum momento. Queria te agradecer, Tem uma Cláudia. pergunta aí, Oi, Walter. o quê? Dá para você responder? Só uma pergunta que colocaram. Oi, o que é? Tem uma pergunta que foi colocada. O arsênico album atua como prevenção e quando alguém já se encontra com o Covid, o que fazer? Daí tem que fazer o tratamento, né? Muito facilmente pode inclusive ser o próprio arsênico, mas ele vai ter que conversar com o médico, porque o acompanhamento é muito delicado nessa doença e algumas pessoas rapidamente evoluem com um quadro respiratório muito ruim, mas existe um quadro geral que vai acometendo aos poucos todo o organismo, né? Então isso aí tem que ir uma escolha de frequência, de potência, isso tudo aí é o médico que estudou para fazer esse tratamento, né? Então é só buscar um médico homeopata e que ele vai saber orientar. Tá? Então um abraço a todos, né? Obrigado aí pela aqueles que me acompanharam até aqui, né? Nas reflexões. Um abração e até amanhã. Até amanhã, então. Obrigada, viu? Nada, tchau.